Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo o Salmo 149. Os fiéis louvam a Deus com cânticos e com instrumentos de música. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com flauta, cantem-lhe o seu louvor com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, Ele adornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, cantem de alegria nos seus leitos. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta honra te-lhe-ão todos os santos. Louvai ao Senhor. Louvado seja Deus. Querida Irmandade, nos Salmos existe louvor, tem salmo que é um hino, tem salmo que é um testemunho, um agradecimento, tem salmo que é uma oração. Para nós entendermos nos dias de hoje, o livro dos Salmos, ele é como fosse um inário. Tem hino que é uma palavra, tem hino que é um testemunho, uma glorificação, uma gratidão a Deus. Tem hino que é oração, tem hino que é exaltando a beleza da sua santidade. Por isso que o Salmo não se fala Salmo capítulo 1, Salmo capítulo 149, não. Nós não falamos hino capítulo 1, hino capítulo 2. Nós falamos hino 1, hino 1. Então, da mesma forma, Salmos não tem capítulo. Ele é o número dele como fosse um hino. Então, para nós entendermos isso aqui, irmãos, que o Senhor está trazendo, os Salmos, a maior parte dele foi escrito por Davi, considerado o salmista de Israel. Mas também o Senhor fez com que outros salmistas escrevessem as suas orações, outros glorificando a Deus naquilo que o Senhor ouviu. E tem também, irmãos, exortações. E aqui fala do louvor, mas isso daqui, irmão, é uma parte que coloca em nós uma exortação em continuar louvando a Deus, mas ao mesmo tempo lutando. Nós acabamos de ver que aqui tem uma parte que fala que estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de 2 fios nas suas mãos. Porque naquela época, irmão, Israel era combatido, ora pelos filisteus, ora por outros povos que não vamos ficar falando o nome de uns por um. E cada um que se levantava contra, naquela época, os judeus, eles queriam, na realidade, um espaço, algo, despojo, alguma coisa que era material. E isso hoje, irmãos, é um exemplo nas Sagradas Escrituras da nossa vida espiritual. Nossa luta hoje não é contra a carne nem contra o sangue. Nenhum irmão aqui vai pegar uma espada e sair lutando contra alguém. Mas nós lutamos todos os dias contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E essa luta, irmãos, às vezes nem dormindo nós temos trégua. O adversário ele não respeita a idade, não respeita a hora. O inimigo não respeita direito de ninguém. Ele é covarde. E se ele puder pegar uma criança dentro do ventre de uma mãe, ele pega, ele mata. Glória ao Senhor. Não dá tempo de contar, mas quantos, inclusive esse servo que Deus está se usando, o adversário foi no ventre tentar tirar a vida. Mas, irmãos, também o nosso Deus não dorme e nem tosqueneja. Enquanto o inimigo
se levanta para querer destruir, a mão de Deus está sempre estendida para proteger e construir algo novo na vida daquele que confia e louva a Deus de todo o seu coração. Então, nessa luta constante, há dois extremos. Um quer puxar para baixo e destruir. O outro, nosso Deus Todo-Poderoso. É o outro extremo que quer nos tirar dessas situações embaraçosas e fazer nós subir cada vez mais perto dele. E quem está no meio disso, irmão? Qual é a receita? Estar ligado com Deus. É dando glória a Deus durante o dia. É elevando a mente aos céus em tudo que for fazer. Senhor, toma minha mente, meu coração, minhas mãos, minha direção. Glória ao Senhor. Como alguém que está aqui, o Senhor já vai falando logo no início desta palavra. Hoje você se perdeu 2 vezes. Você pensou que se perdeu. Foi o Senhor te guardando das emboscadas e das arapucas do adversário para que você não caísse nela. Porque enquanto ele está tramando, Deus está vendo. E aquele que está com o Senhor livra até daquilo que nós não vemos, irmãos. Glória ao Senhor. Então, nessa parte, naquele tempo, Israel queria mostrar sempre quem era o seu Deus. Vemos que depois, até no tempo do cativeiro, como Deus deu na oração na boca do servo de Deus, que lá pediam para eles: canta, toca o hino da vossa pátria. E eles falavam: como poderíamos nós cantar um hino da nossa pátria, sendo que nós estamos aqui presos, cativos em terra estranha, penduramos as nossas harpas no salgueiro. Eles não tinham motivo para louvar, porque eles sabiam que eles estavam sendo cobrados de algo, que eles deixaram entrar idolatria dentro de Israel, e o Senhor dava na boca de Jeremias que ia chegar um tempo difícil, e que se eles não tomassem cuidado, eles iam ser todos levados cativos. Não valorizaram a palavra. Então, quando eles queriam louvar, vinha um sentimento de culpa. Tudo porque o inimigo, irmão, ele faz isso com o crente hoje também. Faz a pessoa ver coisa que não era para ver, falar o que não era para falar. Bendito é o Senhor. Entrar aonde não era para entrar, fazer o que não era para se fazer. Mas chega um momento como esse, nesse culto tão santo, aonde Deus nos deu a graça de louvar. Ele fica querendo, desde o início, amarrar o culto, mas o irmão e a irmã entra aqui, não é para ajudar só o servo, ajudar Deus a operar num culto, ajudar a comunhão fluir, e esse circuito maravilhoso que é o livre curso do Espírito Santo não parar. Então nisso, o inimigo vai ficando confundido, envergonhado, como Deus deu antes da oração. Às vezes ele até vem no encalço de alguém, mas quando encontra aqui uma boca que sai labareda de fogo de louvor, ele tem que ir embora por 7 caminhos. Glória ao Senhor. Então ele vai perdendo a sua força, e tudo aquilo que ele quer fazer, os seus projetos começam a ser aniquilados e frustrados. E já o Senhor manda dizer bem claro: quanto plano do maligno Deus está rasgando, já desde o momento que você entrou aqui, e Deus está rasgando muitos propósitos diabólicos na tua vida, na tua casa, na tua família, até mesmo aonde você nem imagina. Por esses dias o inimigo entrou, bendito é o Senhor, e você vai glorificar a Deus depois da obra já pronta. Bendito seja o Senhor. Então o que Deus faz, irmão? Ele vai cuidando daqueles que louvam a Deus e está com a espada na mão. Mas o adversário, ele fez aí uma estratégia muito tenebrosa, e que ele fez muitos jogarem a espada. Outros, irmãos, já buscaram até outra farda, outros já estão defendendo outras patentes. Bendito é o Senhor. Deixaram porque não eram avisados pelo Espírito Santo. Não, jamais. O Senhor dizia pelas palavras, e escrito está aqui também, que por multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriaria, e por esfriar o amor perderiam, aleluia, a comunhão com Deus. Mas o Senhor foi avisando. Quantos que hoje não tem mais força nem de entrar aqui dentro? Por quê? O que fizeram, o que falaram, o que blasfemaram. Mas você que está aqui, o Senhor manda te falar:
Não importa se nessa guerra tu está batendo, se está apanhando, ou se o inimigo estava prevalecendo até agora. O importante é que o teu louvor chegou aqui no meu coração, te diz Deus, e por você ter me alegrado, eu vou dar ordem à alegria agora que ela entra dentro da tua alma, e aonde ela estiver manifestando agora, haja um louvor na tua boca para o inimigo saber que você está vivo, que você está viva. Glória ao nome santo do Senhor. Olha aí, o Senhor já passando com o seu vento santo, e alguma coisa que estava coberta pelas cinzas de tantas queimadas que teve, e o inimigo disse: eu apaguei esse crente, eu acabei com essa mulher. Dentro de você ainda tem a chama do Senhor que o Senhor está soprando agora, e olha aí saindo de dentro de você um louvor. Sabe por quê? Você é santo de Deus nesse momento. Quando você estava lá na condição de homem, de mulher, lutando pela tua vida, o cotidiano de cada um Deus conhece, mas você entrou aqui dentro, teu coração já começava, aleluia, a palpitar e querendo o Senhor. Eu quero te louvar, eu sei que alguma coisa eu errei, eu sei que alguma coisa eu não sou perfeito, mas aceito o louvor da minha boca. E o Senhor foi recolhendo e trazendo diante das suas narinas, e no momento que ele sentiu o cheiro do teu louvor, ele viu um gemido dentro da tua alma, clamando salvação, misericórdia, socorro, piedade. Tudo isso chegou diante do Senhor, e Deus que tem coração e tem piedade, ele estende as cordas da misericórdia agora, e ele vai te buscar e vem te puxando para te dizer: sai desse teu opróbrio, pode glorificar o teu Deus na terra, de dia, de tarde, aleluia, de noite até de madrugada, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, aonde tu fores, o Senhor manda te dizer bem claro: ah, como eu amo ouvir um glória que sai da tua boca. Ah, quando o inimigo ruge em volta de ti e você clama pelo sangue do meu filho, naquela hora, aleluia, se você visse o que meus olhos vê, te diz Deus, você ia ver a eletricidade quando o meu sangue te cobre, e ele fugindo como um leão, aleluia, espantado pela alguma coisa que está fazendo ele fugir. Irmãos, olha que Deus está me mostrando agora. Seja coberto desde a criança que está em comunhão, e até a criança que não entende ainda, até o de mais idade agora, com o sangue do concerto eterno. Mas agora o Senhor convida essa orquestra maravilhosa que está aqui, não uma orquestra de violino ou de corda como está aqui, mas existe cada alma, é um instrumento na presença de Deus. Hoje vemos aqui uma orquestra, aonde está as cordas, mas às vezes falta uma categoria, dá uma desfalcada, e quando nós ouvimos, procuramos, não tapa o instrumento. Bendito é o Senhor. Mas hoje, ainda que tem um pequeno número, o Senhor olha aqui e já vê as quatro partes. Tem aqui o soprano, tem os instrumentos do soprano, é como encarregado numa regência, começa a chamar as vozes. O Senhor começa agora: ó flauta, ó corda, ó voz do soprano, vai levantando o teu louvor. Entra a segunda voz agora, faça essa orquestra ecoar a terceira voz, a quarta voz. Olha a orquestra de Deus aí, olha o arpejo do Senhor tomando o teu coração, a virtude de Deus que sai diante de ti. Se Deus toca em ti, sai som da tua garganta. Quando Deus não toca mais, irmão, pode pedir glória para a igreja. Não tem isso aqui que Deus faz. Nós sentir a presença de Deus quando vocês cantam, quando vocês glorificam, quando vocês falam amém, nós sentimos a presença de Deus. Porque sabemos que são instrumentos tocados pelas mãos de Deus, pelo sopro de Deus. Assim é o que prega, o que toca, o que canta, o que glorifica, o que sela com amém. Tem que ser no toque de Deus. Quem já não tem mais o toque de Deus, ele finge, ele pode até querer glorificar, mas o glória dele não é tocado por Deus. Mas se você está aqui, ó, fraquinho e fraquinha na presença de Deus, precisa até que o Senhor aperte a tua cravelha agora, e precisa te afinar, dá um glória a Deus aí, vai entrando na altura que Deus te quer agora, e Deus te afina para sair daqui cantando, glorificando e dizendo: sai do meu caminho, tentação, porque eu vou vencer em nome do Senhor Jesus.
Então Israel, irmão, tinha o louvor a Deus. Desde a época do passado, quando o Senhor colocou Moisés na frente do povo, eles montavam a tenda da congregação, tinha os louvores, mas o Senhor começou a abençoar muito. O salmista Davi, desde menininho, tinha uma harpa na sua mão, arpejava e salmodiava. Uma hora pregava para ele mesmo, porque o crente, quando ele é um instrumento na mão de Deus, o inimigo quer quebrar esse instrumento, mas ele estando na mão de Deus, deixa eu falar aqui, ele não toca. Glória a Deus mesmo. Comunhão, que tem um espírito aqui querendo amarrar minha boca para mim não pregar. Vamos ficar na comunhão. Eu tenho aqui uma responsabilidade com Deus e com a igreja, e esse espírito ele vai embora agora, e ele está aqui querendo colocar sono em alguém para não ouvir, porque você precisa sair daqui nas mãos de Deus, e a hora que você chegar na soleira da porta da tua casa, você tem que falar: a paz de Deus minha casa. O demônio vai sair de lá. Tem coisa pegando a tua esposa, tem coisa pegando o teu esposo, tem coisa pegando o teu filho. Irmãos, é o Senhor que está mostrando. Tem alguém que vem aqui congregar e alguém da tua família fica lá em casa, nem pergunta que palavra foi, mas hoje Deus quer colocar você numa situação de vitória, para que quando você abrir a tua boca lá, é o Senhor tocando em ti. Uma paz de Deus de qualquer forma é uma paz de Deus apenas, mas quando Deus toca na boca de um irmão para saudar alguém com a paz de Deus de toda a alma e de todo o coração, e tocado por Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento, derruba toda a casta maligna. Vocês creem nisso, irmão? Que tem gente que não precisa entrar nem dentro de uma casa, numa saudação, como um irmão esses dias, estava numa prova, só Deus sabe, e aquela tribulação, eu falei: Senhor, me dá uma luz, o que vai fazer isso, aquilo, Senhor, eu preciso de uma direção tua. Veio um áudio, vibrou o celular, olhei e falei: ah, meu Deus, não vou ouvir áudio não. Ah, mas é só 17 segundos. O irmão disse essas palavras, passando com esse áudio só para te saudar com a paz de Deus que excede todo entendimento. Naquela hora eu senti a virtude de Deus, fui buscar o Senhor, a direção chegou. Irmãos, um pouquinho mais de comunhão, que a palavra já não vai muito longe. Deus quer tocar na igreja. Olha aí agora, o Senhor já tocando em você. Da tua boca sai labaredas de fogo. Então vemos aqui, ele falava: louvai ao Senhor na congregação. Mas daqui a pouco ele falava também que tinha que estar com os louvores na boca, mas com a espada de 2 fios na mão. O que é a espada de 2 fios hoje? Vamos esquecer lá atrás. Essa luta lá de carne e sangue já foi. Hoje, o que é a espada de 2 fios? É a palavra de Deus, irmão. O crente que tem a palavra de Deus, vem o que vier, a palavra avisou. Ah, mas Deus já me preparou. Deus colocou no meu coração a palavra confiança, ninguém vai tirar. E hoje o Senhor manda aqui falar: sai daqui glorificando a Deus com a boca, mas gruda na espada, que é a palavra de Deus. Levanta o que levantar, diante dessa espada de 2 fios, nada para na nossa frente. Irmãos, teve uma guerra lá atrás, isso também falando fisicamente para entender no lado espiritual, que os homens batalharam tanto, os valentes, que quando terminou a guerra, eles não conseguiam abrir a mão. O cérebro mandava o comando para coordenação motora, mas a mão não abria, porque eles seguraram com tanta força e com tanta valentia, que enquanto não derrubaram o último inimigo, eles não soltavam. Bendito é o Senhor. E quando terminou, aleluia, o combate, eles queriam abrir a mão, mas não abria, porque a mão tinha grudado no cabo da espada. E hoje Deus está mandando essa palavra aqui, e você vai sair com uma valentia desse culto, aleluia, enquanto você não derrubar o último demônio que quer te pegar e arruinar a tua vida espiritual e material, você não vai soltar da espada. Eles precisaram pegar com a outra mão para abrir os dedos. Deus está me tomando com uma virtude tão grande aqui agora. E Deus manda chamar esse exército que louva, mas também que é soldado valorosos. Santo é o Senhor. Segura a tua espada agora, segura na palavra, luta, guerreia, não entrega, aleluia, a tua farda, não entrega a tua armadura, vai até o fim. 1000 cairão
cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então está aqui, irmãos, uma palavra curta nos versos, mas que Deus está tirando toda essa riqueza para nós. Então falava assim, olha, porque o Senhor se agrada do seu povo, Ele adornará os mansos com a salvação. Aqui falava de luta, mas falava de mansidão. O que é a mansidão? Muitos podem pensar que esse é manso com o inimigo. Não. O manso dentro das coisas de Deus é aquele que vem aqui e tudo que pede para ele fazer, na comunhão ele faz. Então ele vem naquela mansidão, naquela humildade, aquele desejo de servir a Deus. Pega uma pessoa que não é manso. Ele vem cheio de razão, cheio de opinião, cheio de fortes emoções, tirando a paz dos outros. Mas o Senhor trouxe aqui um povo nessa noite. O Senhor vai fazer você duro para o pecado e para o adversário, mas manso na presença de Deus. Santo é o Senhor. Você vai aceitar a vontade de Deus com mansidão. Tem coisa na tua vida que os outros estão falando. Quando você não estava aí, era bem mais fácil. E a irmandade fica bem na comunhão. Tem alguém que entrou aqui numa guerra espiritual muito forte. O adversário colocando na tua mente. Alguém não, irmão. O Senhor me mostra bem claro. Vários entraram, tanto do lado dos irmãos quanto do lado das irmãs. Numa guerra espiritual que o inimigo está falando. Será que você não percebe que as coisas pioraram? E muito do momento que você entrou para esta congregação aí, você não entrou na congregação. Hoje o Senhor manda te falar, você entrou debaixo da graça do Filho de Deus. E agora, nessa luta, nessa guerra, tem vitória. Só que tem uma coisa, enquanto você estava lá, você pensa que você lutava contra ele, mas você estava do lado dele. Ele te enganava com as coisas que era dele. Então ele falava assim, dá isso para ele, faz isso por ele, sai logo da vida dele, não toca nele, porque se um dia ele encontrar realmente um tesouro valoroso, aí nós vamos lutar contra ele. Então do momento em que Deus colocou você dentro dessa graça maravilhosa, hoje ele te odeia. Não é que ele não gosta de você, ele odeia. Quando ouve falar o teu nome, ele range os dentes de ódio de ti. Senhor Jesus Cristo, cubra nós, a tua igreja com teu sangue. Então hoje não existe mais meio termo. Ele quer acabar contigo, porque hoje tu tem herança. Antes você era servo, hoje você é herdeiro, você é herdeira. Mas lá eu servia a Deus, verdade. Você tinha um coração bom, fazia o bem para as pessoas. Glória, o Senhor orava pelos outros, estendia, abençoava, fazia tudo isso. Mas você era servo, hoje você é herdeiro. E essa herança, ele cobiçou, que ele quis roubar ela. Ele quis se apossar dela. Senhor Jesus Cristo, cubra-nos com teu sangue. E o Senhor está mandando essa palavra para te dizer bem claro, quanto mais ele te odiar, mais o meu olho vai estar em cima de ti. A minha segurança, ela é total. Eu cuido de você dormindo, eu cuido de você acordado, quando você está almoçando, jantando, te diz o Senhor, meus olhos e as minhas mãos, as minhas asas estão sobre ti. Mas o inimigo quer te tirar você debaixo dessa fiel proteção. Mas agora o Senhor quer um grito da tua alma, não da tua boca, que você venha dizer, sai você, porque eu não vou sair debaixo dessa graça. Santo é o Senhor, irmãos, comunhão, aleluia. Tem gente que está precisando, aleluia, vem mais para dentro. O inimigo já te colocou na divisa, e se você não tomar cuidado e você pôr o pescocinho para fora, ele te laça, e se ele te laçar, ele te puxa. Mas hoje o Senhor manda te falar, eu estou com as minhas asas abertas em cima de você. Entra mais perto de mim, entra mais debaixo das minhas asas. O mal vai passar e não vai nem te enxergar, te diz o Senhor. Então aqui, irmãos, dizia bem assim, para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos. Muito pode dizer, mas então nós temos que lutar contra algum povo, alguma nação que... Não, irmão. Cada nação tem sua bandeira. Cada nação tem a sua
cor, o seu modo, a sua cultura, sua crença. Mas isso é espiritual. Cada um levanta o estandarte do que crê, de quem ele serve, de que país, de que pátria ele representa. E aí na terra, guarda bem isso que Deus está dando. Já existe dentro de um país nações, reinos, estandartes diferentes. Uns levantam o estandarte da feitiçaria, outros levantam o estandarte do ocultismo, outros levantam o estandarte do falso cristianismo. Cada um levanta o estandarte de que seu rei lhe domina e que lhe faz levantar. Mas está um povo aqui que Deus vai fazer você responder, não com espada, não com guerra, mas no louvor da tua boca e nas tuas obras. Você vai repreender esses tipos. Aleluia. Não queria pregar dessa forma, mas é o que o Senhor está falando. Há muitos demônios enrostidos dentro de uma própria nação, e há muitos reinos. O Senhor manda eu pregar, eu tenho que pregar. Vai cair trono, vai cair cavalo, vai cair cavaleiro. Santos. Nós estávamos ontem na reunião, o Senhor dava, irmãos, o Senhor ainda tem com a igreja algo tão especial que a terra vai ficar espantada. E o Senhor está trazendo esse trechinho agora dessa pregação e unindo com aquilo que Deus deu ontem na reunião. O Senhor pode te fazer soldado do exército dele. Eu posso te fazer com as tuas obras e com meus milagres na tua vida, você repreender essas nações, esses reis santos. Que fundamento, irmão. Mas não é todo que está comendo agora não. Glória ao Senhor. Já faz uns 4 minutos que a comunhão de alguns estão indo embora. Mas quem está junto vem agora. Que Deus vai convocar um exército como faz para a guerra. Bendito é o nome santo do Senhor. Pega lá primeiramente aqueles que têm força e instrução. E começa ali. Bendito é o Senhor, uma listagem. E coloca em fileira. E o capitão começa ali. Aleluia. Se passar pelo exército e olhando as fileiras. Mas de repente, o rei, aleluia, ele anuncia no arauto, em alta voz dizendo, a batalha vai ser acirrada, muitos vão ouvindo e volta surdo, uns vão com braço, com perna, mas outros vão voltar dilacerado, mas o importante é lutar pela pátria até o fim, aleluia, eles entregam a sua vida por uma bandeira, por uma nação. Aqui o Senhor manda te dizer, você não vai morrer, o inimigo não vai te pegar, porque eu que vou na frente, mas o barulho da espada você vai ouvir, as lanças vão tinir, aleluia, as explosões vão acontecer, eu posso contar com você, eu posso te chamar agora, você entra em fileira, ou vai ser covarde, aleluia, dentro do nosso meio mesmo, vai levantar um povo que não é o nosso povo, e não é o povo de Deus. Vocês estão preparados para dentro do nosso meio levantar um povo que não é trigo, é joio, e vai levantar contra nós, vai falar mal da graça, vai falar mal do ministério, vai falar mal da doutrina. Ah, que comunhão tão santa agora, você vem junto para lutar por essa bandeira. Está gritando muito, tem que gritar, porque o grito é de guerra, e Deus está mandando acordar quem está dormindo. Você vai para lá ou você vai vir para cá? Ainda tem tempo, escolhe de que lado que você quer ficar, do verdadeiro Cristo ou do falso Cristo. Só dá glória a Deus agora quem está comendo e está na comunhão. Quem não está comendo, quem está com medo não dá glória a Deus, mas não tem problema. Quem está na valentia, receba mais valentia. Quem não está aqui para brincar com a graça, pode dar glória a Deus agora, porque a guerra vai se acirrar. Está preparado pelo que o Senhor vai falar aqui agora? Se não está, clama muito pelo sangue do Senhor Jesus. Está preparado? Você vê homens que um dia Deus tomou a boca deles pelo Espírito Santo
e fingirem que está tomado pelo Espírito de Deus para anunciar um outro caminho, um outro Cristo, uma outra verdade enrustida, camuflada para te tirar você da presença do Deus Todo-Poderoso? Clama pelo sangue do Senhor Jesus, porque o mal já está vindo, e o Senhor está anunciando, e aquele que está na comunhão já está escutando a cavalaria do adversário entrando já pelas portas da cidade. Mas quem é guerreiro do Senhor, pega a tua espada agora. Aleluia. Tem ainda valorosos. Olha aí, o Senhor está me fazendo ver uma multidão levantando e dizer: essa bandeira, esse estandarte eu não largo, e essa espada eu não vou soltar. Se prepara, viu, irmandade? Não fica com brincadeira de ser crente não, que o inimigo não está brincando de ser Satanás. O diabo não brinca de ser inimigo. E tem muito crente brincando de ser crente, entrando aqui dentro muitas das vezes, querendo ouvir aquilo que você acha que merecia, mas o que Deus sabe que você precisa é o que Ele manda. E Ele está mandando essa palavra para te dizer bem claro: acorda, porque a coisa não está brincadeira. Existe uma bomba química aí, Deus revela e eu vou pregar. O culto começou 8 horas, né? Vai acabar um pouquinho depois das 9. Mas você dá glória a Deus? Vem vindo uma bomba química aí. Ela vai chegar muito homem que estão em cima das tribunas. Vai chegar muito músico velho. Vai chegar muitos. E não adianta, irmão, querer pregar bonito ou querer tampar sol com peneira. É a revelação da palavra de Deus. Quem estiver buscando só conhecimento, dentro de escritura, dentro de livro, o Senhor manda falar bem claro. Você está precisando é buscar o céu. A letra, bendito é o Senhor, era a lei que matava. Mas hoje também muitos estão só aqui, folhando Bíblia e querendo trazer discurso. É Deus que está mandando pregar isso aqui. E eu não vou engolir a revelação de Deus. E entra na internet e fica buscando conhecimento aqui para querer impressionar. Está aqui um homem simples, mas que está trazendo agora do céu. E eu estou pregando, quem gostar, gostou, quem não gostar, eu também gosto, e eu dou glória no teu lugar. Mas eu vou pregar aquilo que Deus está me dando aqui para dizer bem claro: a brincadeira vai acabar. Quem tiver Cristo vai ter peso, o vento não vai levar. Quem tiver atrás, aleluia, de impressionar os outros, não vai ficar no nosso meio. Olha o que o Senhor manda falar. Tem mais uma passada de virtude aí. Você recebe o que o céu quer te dar aqui? É duro, mas temos que fazer a vontade de Deus. Olha o que o Senhor mostrou aqui. Glória a Deus mesmo. Olha o exército com saúde. Glória a Deus. Muita coisa vai se avolumar. Porque o inimigo, ele não cria, ele não é criador. Ele nunca cria. Ele finge, ele fantasia. É diferente. Mas ele é ladrão. O adversário. Irmão, uma vez o irmão falou: você fala muito contra o adversário. Eu falei: falo, porque você se dói por ele. Qual é o nosso inimigo? É o sol? É a lua? É as estrelas? Nós estamos numa guerra. E está escrito aqui que o reino do céu é tomado à força. E aí eu vou ficar falando só coisa bonitinha, historinha em quadrinho? É o que Deus me revela aqui. Glória ao Senhor. Então ele é ladrão. Ele rouba. Ele não sabe criar. Tudo que ele pegou, ele roubou. E teve coisa que Deus fez para ele e deixou com ele, dizendo: fica isso com você, eu não sou miserável, leva tudo, é teu, leva, bendito é o Senhor, glória a Deus. Mas ele não cria. Então o que ele faz? Ele se aposta do que é bom. Ele pega um dom de uma pessoa e, se não tomar cuidado, ele usa o dom da pessoa para ele. Ele rouba, ele põe grandeza, vanglória na pessoa e começa a embriagar a pessoa, até com as sagradas escrituras. Irmão, nós temos que ler ela na guia do Espírito Santo. Esse servo que está aqui tinha 17 anos de idade, leu de Gênesis, Apocalipse e embriagou. Aleluia. Um dia Deus tomou um servo e disse: tem um músico que está aí, e um dia você vai ser um pregador da palavra. Vocês leu a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e se embriagou. Mas hoje Deus vai te ensinar. Pega a Bíblia, coloca lá na tua cama, dobra o teu joelhinho e diz: Senhor, faça o que eu leio aqui, eu venho a interpretar pelo teu Espírito e não particularmente. Deus vai te abrir os tesouros que está aqui. Aleluia. Então o inimigo, ele é ladrão, ele vem, ele vai roubar muita
outra coisa, por permissão de Deus, vai passar nos púlpitos, aonde tiver homem querendo vanglória, ele vai levar para ele. Irmãos, eu não vou engolir a revelação, aleluia, vão embora, vão aliciar ovelhas, vão querer levar, aleluia, mas Deus está tomando a boca do servo para pregar, e o Iara vai ficar na comunhão, e aonde essa palavra chegar, Deus já manda dizer, eu vou permitir, aleluia, para ver quem é meu, quem me ama realmente, quem não me ama, aleluia. Muitos eram a multidão que seguia o Senhor, mas lá no dia da crucificação, quem que ficou? Maria, João, a mulher que estava lá olhando no pé da cruz, e o Senhor está mandando essa palavra aqui que dá até medo em alguns de ouvir. Eu quero ver se você me ama, vai vir uma rajada muito forte aí, se você me amar você fica, se você não me amar você vai. É glória a Deus mesmo, irmãos. Deus avisa antes. Deus não falava em 2012, 2013, 2014. Quando chegou 2015, o Senhor falou, 3 anos eu avisando, o mal chegou, o vento está vindo, e Deus dava de falar com o encarregado de orquestra, vigia, irmão, e olha para esses músicos, mais de 100 músicos tinha aqui, muitos desses rostos você não vê mais entrar aqui dentro, e olha, fica de pé também, porque senão o vento te leva. E foi falando com o ministério, chegou, terminou aqui no ancião e falava assim, ancião, se Deus te colocou você volta aqui, senão você não sobe mais desse púlpito. E está aqui a igreja, essa palavra, a carne treme aí, mas a alma fala mais, me ajuda, eu quero ficar. Você quer ficar? Ai, ó, quem quer ficar? Aleluia! Quer ficar, cooperador de Jó? Quer ficar encarregado? Quer ficar organista? Aleluia! Quer ficar irmandade? Aleluia! O Senhor não vai segurar ninguém não, é você que tem que segurar no Senhor. O Senhor vai testar nós. Se você estiver na palavra, você vai segurar no Senhor e falar, Senhor, como Pedro naquele dia viu que o vento começou, ele foi afundando, o Senhor pegou ele, quando ele gritou, o Senhor falou, por que temeis deste modo, homem de pouca fé? Aquele que está comendo essa palavra, o vento vai vir, as mentiras virão, é permissão de Deus, irmão. Está aqui, e o Senhor está pregando aqui pelo Espírito Santo. Se você amar esta graça, acima de todas as coisas, te garante Deus, ninguém te move, tu estarás na rocha. E terminou esse salmo dizendo assim, louvai ao Senhor. Olha aí, quem está na comunhão? Aleluia, louva o Senhor, na palavra que Deus fala que vai te abençoar espiritual, material, louva o Senhor nos avisos da guerra, louva o Senhor no meio da batalha, louva o Senhor quando tu escutar os rumores, Senhor, cobre-nos com teu sangue, Senhor Jesus, louva o Senhor quando você ouvir alguém dizendo, eu fui porque não me deixava usar meu dom lá. Eu fui fazer isso porque lá eles queriam me prender, eles queriam me amarrar. Agora eu estou aqui, não tem mais cartilha de congregação. Eu posso pregar tudo que Deus me dá. Fica aqui e diga, deixa ele fazer o que ele quer lá. E eu fico aqui fazendo o que o Senhor quer que eu faça. Você quer tocar do teu jeito ou quer tocar do jeito que Deus quer? Você quer pregar do jeito que você quer ou do jeito que Deus manda? Aleluia, você quer fazer o que você quer ou quer ser servo de Deus? Eis-nos aqui, Senhor. Está entendendo a palavra? Aleluia, quem agora pode dizer, eis-me aqui, Senhor? Irmão, ninguém te engana. O que o Senhor está dando aqui em alto e bom som, ninguém terá desculpa depois desta palavra. E para ver que o Senhor está aqui com a revelação aberta, existe alguém que você foi convidado para ir amanhã em algum lugar. Guarda bem o que o Senhor Jesus falou. Muitos vão dizer, o Cristo está ali, está lá, não creia. Glória ao Senhor. E o Senhor manda te dizer bem claro, não vá. Porque se você tiver comunhão com aquele Espírito,
tu vai adulterar contra o Espírito Santo. Irmãos, vê bem, o Senhor me dá isso aqui, e eu não vou engolir a revelação de Deus. Não tem problema que esses minutos estão passando, mas a minha responsabilidade com as almas, pelaquilo que Deus está mandando eu tocar trombeta, eu vou tocar. Glória a Deus mesmo. Guarda bem, nem todos estão preparados, mas o Senhor dá de uma maneira bem superficial agora no fim desta palavra. O engano, eu ia entrar mais a fundo, o Senhor falou, pela medida de alguns. O engano, ele é uma situação tão embaraçosa, irmão, que quando a pessoa entra por esse caminho, ele pensa nele, ele não pensa como aquele que tem caridade. Vou falar bem superficial, para mandar de não escandalizar. Mas houve alguém que chegou para mim uma vez, uma prova que eu estava passando, e falou assim, o senhor do irmão não aceitava isso, porque isso não é verdade, é mentira. E o Senhor falou para mim, olha nos olhos desse irmão agora. E eu olhei, fiquei ouvindo ele. Irmãos, não tem como contar para vocês se não for falar na íntegra o que aconteceu, mas de uma maneira bem superficial. Quando os olhos fitou naquele irmão, ele tentando me encher de razão e de tanta coisa, para me tirar daquela submissão e humildade que Deus requeria, aquela humilhação da minha parte, do seu olho direito e do seu olho esquerdo, desceu uma serpente de cada olho. Eu falei, o que é isso, Senhor? O Senhor falou, essa daqui chama razão. E ela fazia assim para cima de mim. A outra ficou esticada. Eu falei, e essa, Senhor, que está aí esticada e não vem? Calma lá, vai chegar a hora dela. E eu fiquei olhando no irmão. Senhor Jesus Cristo, cubra-nos com teu sangue. Irmão, hein? Estou falando ainda superficial para mandar ele não se escandalizar. Quando ele terminou, ele falou, irmão, está entendendo, irmão? Eu vou te dar agora uma opinião. Quando ele falou opinião, a outra cobra esticou. O Senhor falou, essa daí é a opinião. E o que essas duas cobras querem, Senhor? Quer trazer em você uma reação de emoção. Se você deixar com que essas duas te encantam, você vai fazer tudo o que ele está falando, poderá ser até que você tenha algum êxito, mas eu tiro o meu espírito de dentro de você. Eu falei, jamais, Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. Quando terminou, eu falei, Senhor, e agora? Ele vai me perguntar, vai. O irmão entendeu? Entendi, irmão. O irmão compreendeu? Falei, compreendi. O que o irmão me diz? Saiu da minha boca. Muito mais sofreu Jesus Cristo pela minha alma. Glória ao Senhor. Quando falou assim, ele levou um susto. Aquelas duas cobras caiu e enfiou para debaixo da terra. E ele falou, irmão, me perdoa, onde eu estava com a cabeça, não sei o que me deu isso aqui, irmão, eu falar todas essas bobagens por irmão. Eu falei, fique em paz, irmão, só ora por mim e ora muito pelo irmão também, e o Senhor vai guardar nossa alma para a vida eterna. Vocês estão entendendo, irmão? Mais claro do que isso não dá para pregar. E se alguém sair desse culto hoje, bendito é o Senhor, e não entendendo esta palavra, é porque você não tem comunhão com Cristo. Você está aqui atrás do teu ego, mas se você estiver entendendo o que o Senhor está falando, vai clamando o sangue do Senhor Jesus. A tentação vai vir para todos. Ela vai vir no WhatsApp, ela vai vir, aleluia, nos veículos de comunicação, ela vai vir no envelope bonito. Senhor Jesus, cobre-nos com teu sangue. Ela vai vir da onde você nem espera, da onde você não imagina, mas se você estiver no Senhor, você vai dizer, a palavra está cumprindo, mas a espada que a palavra, ela está aqui desembainhada. Deus guardará a tua alma para a vida eterna. Deus seja louvado. Olha que amém gostoso.